A ansiedade é uma emoção que nós temos, essencial para a nossa vida, essencial para que a gente faça as coisas acontecerem. Porque é através dessa ânsia, desse ânimo, dessa ânima que a gente tem, é que a gente se empolga, a gente quer fazer as coisas acontecerem, a gente tem vontade de fazer, inclusive a gente tem um entusiasmo, né? Aquela sensação boa de falar, legal, eu vou participar, eu vou fazer tal coisa, vai acontecer. Então, a ansiedade é uma energia extremamente importante para nós, uma emoção que nos nutre muito e nutre o nosso coração. Pela medicina chinesa, nós temos os órgãos e cada órgão tem uma emoção associada. A emoção que nutre e a emoção que adoece. E no coração, a ansiedade, ela nutre quando ela traz esse entusiasmo, mas ela afeta e vai adoecer quando ela é excessiva. E a gente vai falar disso. Mas a ansiedade, ela é uma energia extremamente importante, uma emoção que nos nutre, que nos impulsiona para fazer as coisas, que nos prepara, porque ela faz a gente focar. A gente fica levemente ansiosos, né? Aquela ansiedade que faz a gente também focar, a gente ficar em alerta, mas é um alerta bom, porque é um alerta passageiro e que vai nos proporcionar o que? Estar preparado para uma situação. Então, ela nos prepara para uma situação que vai acontecer. Então, é uma emoção muito importante da gente aprender a usar, mas aí tem outras questões que começam a entrar, que começam a gerar uma ansiedade excessiva. E aí a ansiedade excessiva que começa a trazer muitos problemas. Por quê? Porque uma ansiedade excessiva vai bloquear a gente, vai travar, a gente vai ficar impedido de conseguir fazer esse movimento benéfico que a ansiedade normal traz, natural traz. Então a gente começa a travar, começa a ficar preso no processo. Então começa a travar, começa a bloquear, impedir da gente fazer algo. Então, essa ansiedade excessiva, ela começa a gerar no processo mental um turbilhão de pensamentos e a gente começa a pensar em muitas coisas e coisas que não fazem sentido e começa a criar tantos problemas, tantas questões, mas e se acontecer alguma coisa? E se? E começa a criar tanto problema que a gente trava. A mente fica totalmente bloqueada, a gente não consegue fazer nada e isso começa a atrapalhar a nossa vida. Então, essa ansiedade que gera, nessa ansiedade patológica, que ela gera o quê? Transpiração, aquele suor, né? A gente começa a se sentir mal, passar mal, quando eu vou me expor, vou falar em público, ou tenho um trabalho para apresentar, ou eu tenho que fazer algo. Então, são situações que começam a trazer, então, situações que normalmente a gente vai se expor e a gente não consegue lidar com essa emoção porque toda vez que eu vou me colocar numa situação, isso aumenta excessivamente. Normalmente, o que está por trás desse aumento excessivo, dessas questões que fazem a ansiedade ficar muito alta mesmo, né? Então, ter uma crise de ansiedade é o medo. Então, quando a gente tem precaução, é um medo natural. A precaução é um medo que nos ajuda a tomar um passo, a pensar, a criar estratégias. Quando a gente passa por um medo que limita, que aí é a insegurança, é o medo mesmo, sentir medo de algo, isso trava a nossa vida. Então esse medo, ele impede a gente de fazer as coisas. E normalmente é esse medo que vem por trás que gera essa ansiedade excessiva, porque esse medo, ele bloqueia, ele impede a gente. E aí a gente começa a criar o que? Isso no nosso sistema de crenças, no sistema de memórias. E muitas vezes a gente carrega essas memórias de forma inconsciente. Elas já estão lá, a gente nem sabe que elas estão lá. E o que começa é que todos os estímulos que a gente recebe, eles vão ativar as nossas memórias. E essas memórias, elas vão sendo ativadas de maneira inconsciente, porque vão se abrindo, sendo acessadas para vir para o consciente. E aí a questão é que a hora que isso acontece, ela começa a abrir esses pacotes de memórias, e aí se as memórias estão associadas aos traumas, aos medos, essas emoções de medo, isso gera reação de proteção. Em reação de proteção, a nossa mente fica bloqueada,
porque a gente tem que conservar a energia para bater ou para correr, e o que acontece é que vai gerar um bloqueio, e esse bloqueio não vai fazer a gente conseguir pensar, porque a gente está sob ameaça. E aí gera o medo, eu preciso me proteger. E essa manifestação do medo, ela pode vir como essa crise de ansiedade excessiva, que a gente começa a ficar sem saber o que fazer, começa a ficar atordoados, né, então a gente não sabe fica paralisado. É essa ansiedade excessiva, e o que tem por trás dela é esse medo. E tá lá no sistema de crenças, sistema de memórias, e a gente nem sabe disso muitas vezes. Existem acontecimentos que sim, a gente passou por uma exposição, passou por alguma coisa que teve uma experiência ruim e que isso gerou um trauma. Mas na maioria das vezes a gente não sabe, a gente carrega muitas memórias, carrega muitas coisas que a gente nem sabe que elas estão lá. Então, por exemplo, a gente pode carregar as memórias antepassadas, que vêm dos nossos antepassados, que são as memórias genéticas, epigenéticas, e elas estão lá causando um dano na nossa vida e a gente nem sabe. Tem outros tipos de memórias, as memórias que a gente faz em todo o nosso processo de concepção. Então, quando a gente é gerado, no processo gestacional e na infância, principalmente até os 7 anos, que a predominância que a gente tem de onda cerebral é a onda teta, que não tem muito filtro, mas tem muita absorção. É uma onda que atua na área do hipocampo, a área da memória. Então, a gente absorve muita coisa, mas a gente não tem muito discernimento. Então, muitas crenças são colocadas ali nessa fase da nossa vida até os 7 anos. E são medos, muitas vezes, dos nossos pais, dos nossos familiares, amigos, de outras pessoas, que vão colocando esse medo e isso vai entrando. E aí se manifesta na nossa vida, na nossa fase adulta, na maioria das vezes, pode ser também na adolescência, e a gente nem sabe que essas memórias estão lá, foram criadas, a gente carrega isso com nós. Então é muito importante quando você entende que você tem um problema com a ansiedade, que ela te atrapalha, atrapalha a sua vida, começar a investigar essas questões que estão por trás. E aí a gente tem muitas técnicas para ajudar e as que eu pratico, a acupuntura, o Theta Healing, a constelação familiar e a nova medicina germânica, são técnicas que podem trazer bastante ajuda porque elas atuam no inconsciente. Então a gente testa e procura as memórias inconscientes. E aí a gente vai desbloquear as emoções ruins associadas às memórias. E aí passa a ser uma memória neutra. Isso traz uma ajuda muito boa, muito importante para o dia a dia, porque a gente começa a não ativar mais de maneira inconsciente aquelas memórias que antes bloqueavam, né? Que eram entendidas como ameaça, porque como não tem mais a emoção ruim associada à memória, então isso faz com que a memória seja neutra e não ative uma reação de ameaça. E aí eu consigo me manter mais tranquilo mediante uma situação que antes me causava uma sensação ruim. Então, se você se identifica, se você percebe que você tem essa questão que a ansiedade atrapalha a sua vida, então é uma ansiedade excessiva que está atrapalhando a sua vida, busque ajuda, procure no seu inconsciente. E é muito importante também a gente fazer o trabalho associado, trabalhar, criar ferramentas, mecanismos e compreender e sustentar as mudanças. Porque quando a gente faz as mudanças inconscientes, a gente tem que sustentar também as mudanças no consciente. E isso é mudança de hábito. Então, quando a gente começa a criar novos hábitos, a gente começa a mudar o nosso padrão de comportamento. E isso é muito importante, porque aí a gente sustenta o que foi mudado. Então é importantíssimo a gente buscar uma ajuda multidisciplinar de várias formas, mas eu digo que essas técnicas, como a constelação familiar, o Theta Healing, a acupuntura, a nova medicina germânica, podem trazer muita ajuda, muita mesmo, tá bom? Então é isso, pessoal. Até mais.